Agora, senhor presidente, eu vou passar ao réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. O Ministério Público imputa a esse réu, Augusto Heleno, os mesmos delitos. Os fundamentos jurídicos exaustivamente expostos ao longo deste voto são plenamente aplicáveis ao caso deste réu, notadamente a inadequação típica do artigo 359-M para os fatos ocorridos no curso do mandato, a impossibilidade de punição, cogitação dos atos preparatórios, a impossibilidade de criminalização, a ausência de posição jurídica de garante dos demais pressupostos para a responsabilidade penal por omissão imprópria, a ausência de nexo causal dolo quanto aos eventos de 8 de janeiro de 2023 e não configuração dos requisitos típicos inerentes ao crime de organização criminosa. Para evitar repetições desnecessárias, invoco esses inescapáveis argumentos de estrito rigor técnico para afastar desde logo a punição punitiva aludida e veiculada pelo Ministério Público quanto aos crimes de organização criminosa, golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito e os danos, tanto o dano de bem tombado como o dano qualificado. Nada obstante, passo a apreciar individualmente as condutas atribuídas ao réu Heleno, a fim de demonstrar a ausência de adequação típica também no que tange ao artigo 359-L do Código Penal. Essas condutas se dividem em 3 grupos, à semelhança dos 3 tópicos desenvolvidos anteriormente. Um deles diz respeito aos supostos ataques ao sistema eleitoral. O outro é relativo à alegada BIM paralela. E o último diz respeito à suposta participação em planos de ações antidemocráticas. O primeiro grupo dos ataques ao sistema eleitoral aborda 2 discursos do réu Augusto Heleno em algumas anotações encontradas nos seus arquivos pessoais. Um discurso é de 29 de julho de 2021, mais de um ano antes das eleições, quando o artigo 359-L do Código Penal ainda sequer estava em vigor. Feito assim, ainda estava em vigor. Também se acusa de ter feito uma live na qual disse que onde as Forças Armadas não acolherem o chamamento do povo, o povo perdeu a sua liberdade. E um outro discurso que foi feito em 14 de dezembro de 2021, em uma formatura da BIM, em que disse: eu tenho de tomar 2 Lexotan aveia por dia, para não levar o presidente, vejam bem, para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF que está aí. Uma crítica contundente ao Supremo Tribunal Federal. Conforme afirmei, o artigo 359-L do Código Penal não pode ser interpretado de forma ampliativa para punir discursos sem capacidade ou dolo de arruinar, como consequência direta e imediata, as multifacetadas instituições que garantem o autogoverno democrático no país. Eu reitero ainda que o artigo 359-T do Código Penal estabelece que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, quanto mais quando a acusação deduz o caráter violento elementar do tipo, de maneira apenas sugestiva, genérica e abstrata. Não é possível, por meio dos crimes contra o Estado Democrático, punir discurso político, mesmo que ácido, repugnante ou até mesmo falso. Isso incide em outras figuras. A pretensão ministerial ainda me parece mais dissonante dos manuscritos apreendidos nos arquivos do réu Augusto Heleno. São anotações rudimentares, sem data determinada, além de 2 impressos com pensamentos demandados sobre a confiabilidade do sistema eletrônico de votação, relatório 454-6344-2024. E aí eu até imprimi, senhor presidente, aqui no meu voto, para me trazer esse elemento de convicção, anotações numa caderneta da Caixa Econômica. E outro aspecto que me chamou a atenção foi o que são páginas saltadas. Pega uma página daqui, outra lá da frente, rompe aqui aquilo que nós denominamos hoje de cadeia custódia, né, da prova. Sequer se sabe quando as anotações foram feitas, pois a própria Procuradoria-Geral da República admite que o réu já utilizava a agenda nas reuniões anteriores ao início do governo Bolsonaro. Esses manuscritos impressos continham críticas à proteção das chaves de criptografia, apontavam possíveis ocorrências de fraude na votação eletrônica e recomendavam a utilização de meios físicos e manuais para a individualização do eleitor e do candidato, ideias. Ou seja, além de pretender criminalizar discursos críticos
ao sistema eleitoral, também se pretende punir até mesmo rascunhos privados, com argumentos que questionem o processo de votação. Evidentemente, a cogitação, mesmo quando documentada por rascunhos, é impunível. Porém, nesse caso, nem se pode dizer que havia um intercrimes por ausência de finalidade criminosa. Recordemos as considerações feitas no julgamento da DI 5889 em verbos. Nem sempre a segurança da votação eletrônica é adequadamente apreciada. A impressão do registro do voto não é um retrocesso. Não é fonte de desconfiança no processo eleitoral. Quer dizer, tratou-se esse tipo de resignação como se fosse algo impunível. Isso foi tratado dentro de um voto do Supremo Tribunal Federal. Em outra passagem da peça acusatória, chega-se até mesmo pretender punir o réu Augusto Heleno por ter rascunhado nos seus arquivos pessoais internos uma sugestão para que o Ministério da Justiça solicitasse à AGU um parecer em caráter de urgência sobre a legalidade de uma ordem judicial. A propósito, como demonstrou detalhadamente a defesa, a Polícia Federal, segundo a defesa, ela alterou a ordem das páginas da caderneta, a fim de sugerir inventivamente a evolução de um raciocínio linear, quando, na realidade, essas anotações se encontravam separadas por 100 páginas, uma das outras. E aqui eu trago, assim, a prova material, extraída dos autos, claro. Evidentemente, o exercício da função de assessoramento jurídico ao Executivo Federal, previsto no artigo 131 da Constituição, não é um ato executivo violento, capaz de abolir o Estado Democrático de Direito. A par disso, mais uma vez, se está diante de um rascunho rudimentar e confuso, que jamais pode ser considerado algo além de mera cogitação. Até porque não há provas de que a AGU tenha sido realmente acionada para esclarecer a questão da legalidade eleitoral. Eu rejeito, assim, egrégia turma, senhor presidente, a pretensão punitiva quanto aos fatos até aqui analisados do primeiro grupo de alegações. Prossigo para o segundo grupo referente à suposta BIM paralela. A Procuradoria-Geral da República aduz que o réu Augusto Heleno anuiu com espionagens ilegais, baseadas em interesses particulares do presidente, apontando primeiramente anotações pessoais daquele réu nas quais se lê: falar com o presidente, Vicente Cândido, ex-deputado PT, é o novo Vacari, a BIM está de olho nele. Descrevia a Polícia Federal preparando uma operação fraudulenta grande. É isso que está escrito. Aqui não está escrito isso, mas está escrito uma palavra de baixo calão. Não há qualquer prova de que a BIM tenha monitorado o deputado em questão com métodos ilícitos, nem que o tenha feito por ordem de Augusto Heleno. Muito menos de que esse suposto monitoramento tenha configurado ato executório violento de abolição do Estado Democrático de Direito. Rascunhos, isoladamente, não configuram crime tentado. Outra alegação acusatória envolve a reunião de 25 de agosto de 2020, ou seja, 25 de agosto de 2020, antes da entrada em vigor dos artigos 359-L e 359-M do Código Penal, da qual participaram Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Alexandre Ramazzi, Juliana Birrenbach e Luciana Pires. Segundo o parquê, os presentes discutiram possibilidade de interferências na Receita Federal. E a advogada Luciana Pires sugeriu conversar com Gustavo Canuto, antigo ministro do governo Bolsonaro. Como se percebe, não há qualquer sinal de envolvimento da BIM nessa cogitação. Demais disso, foi a advogada Luciana Pires, e não o réu Augusto Heleno, quem cogitou conversar com o Canuto. Sequer se demonstrou que essa conversa ocorreu. Quais as suas consequências e, principalmente, a sua capacidade de causar uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ressalte-se ainda ter Jair Bolsonaro dito na mesma reunião que não estamos procurando favorecimento de ninguém. A acusação, inclusive, faz referência ao depoimento de Augusto Heleno no sentido de que o aparato estatal não era utilizado para fins políticos. Não havia clima para fazer pregações políticas nem utilizar os servidores do GSI para atitudes politizadas. Isso não acontecia e não se tratava disso no GSI.
Também aqui aborda-se a reunião de 5 de julho de 2022, com a presença de Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Anderson Torres, Mário Fernandes, Paulo Sérgio, Braga Neto, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de outros ministros de Estado e integrantes do alto escalão. Nela, o réu Augusto Heleno disse verbes: eu já conversei com o Vitor, que é um novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é se vazar alguma coisa em relação a isso. Se houver porque muita gente se conhece nesse meio, se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da BIM em qualquer lugar, essa situação ficará exatamente à margem da lei. Mas, evidentemente, que esse comentário não revela uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pode revelar outras coisas, mas não a abolição do Estado Democrático de Direito. O demandado esclareceu em depoimento judicial ter tratado com o diretor adjunto da BIM sobre um acompanhamento ordinário das campanhas presidenciais, conforme a Constituição, para que não ocorresse, por exemplo, um atentado como o de 2018 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto é assim que, na reunião, Augusto Heleno fala em acompanhar o que os dois lados estão fazendo, não apenas o lado do adversário. Sobre a menção à infiltração, o réu sugeria estar expressando justamente um temor de que atividades lícitas da BIM fossem objeto de injustas acusações que se tratasse de infiltrações. Não há nenhuma prova nos autos de que a BIM tenha, de fato, conduzido operações com infiltração de agentes para monitorar o candidato eleito, muito menos de que o resultado dessas operações tenha conduzido a atos executórios de natureza violenta para a abolição do Estado Democrático de Direito. Vai dizer que a BIM pode licitamente conduzir operações encobertas não intrusivas, voltadas à produção de conhecimento da inteligência, como contato com fontes humanas, observação em locais públicos, análise de informações abertas e tratamento de dados na forma da Lei 9883 e do decreto que regulamenta 8796 de 2016. Sobre o discurso inflamado do réu, Augusto Heleno, na sequência dessa mesma reunião, expressando insatisfação com o que entendia ser um desequilíbrio gerado nas eleições e aludindo a soco na mesa, virar a mesa e agir contra determinadas instituições e determinadas pessoas, a Procuradoria-Geral da República reconhece que o réu se retratou posteriormente, dizendo que seria um termo pesado, pois queria apenas garantir que não houvesse desordem no pleito eleitoral. E aqui também se falou muito de bravata, porque isso é uma manifestação, é uma bravata, realmente. Consoante já se expôs reiteradamente, o crime do artigo 359-L do Código Penal não se configura por arroubos retóricos e repetidos, exigindo efetivamente atos de execução para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Rejeitada a pretensão acusatória quanto ao segundo grupo de alegações, passo ao último grupo, referente à suposta participação em planos de ações antidemocráticas. Sobre esse ponto, há apenas 2 elementos apontados em desfavor do réu, Augusto Heleno. Um deles já foi exaustivamente debatido no capítulo deste voto que analisou as imputações ao ex-presidente. Trata-se da minuta do Gabinete Institucional de Gestão de Crise, que foi encontrada em um dispositivo de Mário Fernandes, e não de Heleno. Reporto, então, as inúmeras inconsistências envolvendo essa minuta que foram abordadas anteriormente. Há divergências quanto à sua data de criação, pois os metadados apontam 12 de janeiro de 2023. Também não se sabe se esse arquivo realmente chegou a ser impresso no Palácio do Planalto. Haja vista a discrepância entre o número de páginas do arquivo original, HD 2022, ADOC, e do arquivo impresso, o Gabinete de Crise, GSI-DOC. Um falava em 6 páginas, outro em 30. Demais disso, não há absolutamente nenhuma prova de que esse arquivo tenha algum dia sido levado ao conhecimento do réu Augusto Heleno. Outro elemento é baseado no depoimento de Batista Júnior, que teria reportado uma viagem às pressas de Augusto Heleno para uma reunião em Brasília no dia 17 de 12 de 2022. Ele estava até numa formatura de um parente, teve que voltar logo. Aqui a Procuradoria-Geral da República supõe que
Haja vista que não apontou quem participou dessa reunião, onde ela ocorreu, qual seria o seu objeto, nem os supostos atos executórios ilícitos dela resultantes, essa simples volta a Brasília não significa que foi uma reunião voltada à prática de atentado contra o Estado democrático. Uma derradeira observação deve ser feita a esta altura. A apreciação do mérito da acusação demonstrou que foram parcas e rarefeitas as provas apresentadas em desfavor do réu Augusto Heleno. Poderiam elas ser entregues à defesa do acusado em matéria impresso de poucas páginas. Nada obstante, como registrou o combativo advogado de defesa, os documentos que embasam a acusação foram disponibilizados de forma desorganizada, com nomes desconexos espalhados em dezenas de pastas de um servidor em número, perfazendo um total de 167.772.160 megabytes. O sucinto capítulo da peça acusatória referente a Augusto Heleno ignorou solenemente as centenas de milhões de megabytes de supostas provas e, basicamente, se limitou a um rascunho rudimentar apreendido contra o réu. A propósito, esse arquivo fundamental para a narrativa ministerial, consistente no caderno de anotações do réu, foi adicionado à pasta eletrônica na nuvem apenas 2 dias antes dos interrogatórios, em evidente violação, no meu modo de ver, ao direito à ampla defesa. Nada obstante, essas ofensas ao direito de defesa, logrou o réu demonstrar inequivocamente a sua inocência, como ora exposto de forma detalhada. Por essas razões, eu julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Augusto Heleno, com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, em relação a todos os delitos. Para não ficar repetindo, dando qualificado, dando tombado,